Voltamos com a segunda parte da aula, falando sobre postura e ergonomia, né? O profissional deve adotar uma postura correta para melhor desempenhar a sua função. Eu falo isso não só na parte capilar, mas na parte facial e corporal, né? As lesões por esforço repetitivo, conhecidas como LER, são problemas comuns em função da prática de movimentos inadequados na execução das atividades técnicas, tá? Deve-se realizar técnicas de alongamento, né, visando o quê? Redução das tensões musculares, aumento do relaxamento corporal, a aquisição de maior consciência corporal, a prevenção de lesões para esforço repetitivo e a melhora na circulação sanguínea, tá? A postura na ergonomia, né? Aí eu coloquei duas figuras mostrando a importância de adotar uma postura correta no qual o peso do corpo seja distribuído igualmente, né? Aí eu coloquei o certo e o errado, né? Durante a execução de um corte, por exemplo, a posição da cabeça e do tronco deve estar sempre retos e o peso do tronco deve estar apoiado sobre as quadris, com as pernas flexionadas ou ligeiramente afastadas. Eu botei um ponto certo e um ponto errado aí. E também eu falei na aula passada que essa postura aí poderia ser adotada também com um banco, né? Na altura da cadeira do cliente e fazendo a execução do corte sentado também no banco na mesma altura. Isso vai ajudar na postura, tá? Durante a execução da técnica de corte, os braços devem estar separados, né? Como está aí no certo, né? O corpo com os cotovelos abertos, enquanto as mãos devem se mover com naturalidade. Então deve ter, né, os cotovelos afastados do corpo. A cadeira deve estar em uma altura adequada, tá? Para evitar que o profissional tenha que esforçar sua postura durante o período de realização do corte. Então, a cadeira adequada, se não conseguir colocar a cadeira numa adequação, numa altura que a sua postura, né, esteja correta, você coloca um banco e senta no banco e faz a execução do corte, não tem problema nenhum, contanto que sua postura esteja correta, né? Alongamento de pescoço, aí eu mostro algumas técnicas que vocês podem fazer com 30 segundos cada, né? Esses movimentos de alongamento de braço, alongamento de pescoço, alongamento de tronco. Isso é importante não só na parte de corte, não só na parte capilar, mas também volto a frisar na parte também corporal e facial, tá? O alongamento com as mãos permanece de 30 a 40 segundos alongando a posição dos, né? Na posição da foto, alternando as mãos. Sempre não deixe esse polegar que está aí na foto solto. É interessante puxar a mão toda, não deixar esse polegar como está aí na foto. Essa foto está errada. Essa com esse polegar solto, certo? Com a palma das mãos na altura do osso externo, movimentos das laterais até sentir uma leve pressão. Então, esse movimento circulatório, realize movimentos levantando até as laterais e mantenha pressionado por 30 segundos. Esse tipo de exercício tem o objetivo de fortalecer e relaxar os punhos e os dedos, tá, gente? Manuseio do pente, que vocês vão aprender com as aulas práticas, né? Na parte vertical e horizontal, né? O manuseio da tesoura, tá? Também o movimento de tesoura horizontal e vertical. Eu mostrei um vídeo na aula passada também, que eu vou colocar aqui também para vocês, o vídeo do YouTube, mostrando como pode ser esse manuseio com a tesoura, para que não tenha que soltar a tesoura, voltar com a tesoura para fazer o corte e sim permanecer com a tesoura na mão, tá? Aí eu vou falar um pouco de biossegurança para vocês, que é muito importante, já que a gente está mexendo com equipamentos perfuro cortantes, tá? Então, por manusear materiais de equipamento perfuro cortantes, você sempre deverá proteger-se e proteger também o seu cliente. Então, portanto, aí eu dou algumas dicas, né? Ao pentear ou dividir o cabelo, conserve sempre as tesouras e navalhas fechadas na palma da mão, assim você manterá as lâminas da tesoura fechadas, evitando se cortar e cortar o seu cliente, né? Para cada mecha, corte apenas até a falange medial, assim você evitará cortar os dedos, tá?
Tenha atenção redobrada para cortar o contorno na região das orelhas durante a execução do corte curto ou de precisão, pois o corte acidental de orelha produz grande quantidade de sangue. É o que eu disse para vocês, o corte na orelha realmente é um pouco mais complicado, porque ele produz uma quantidade absurda de sangue, podemos dizer assim, porque até mesmo quando a gente vai fazer alguma cirurgia, quando a gente vai fazer o teste de coagulação, a gente faz pela orelha, né? Porque realmente a orelha ela tem essa abundância, podemos dizer, né? De quantidade de sangue, né? A mais, né? Então, é interessante que vocês tenham maior cuidado nesse contorno, tá? Higiene e asepsia no corte. Isso é questão de avaliação, tá, gente? Como profissional, você deverá manter suas mãos sempre limpas e lavadas, tá? Proteger seu cliente adequadamente com a toalha e capa do corte e comunicar a seus clientes acerca da prática adotada durante o procedimento. Essa conduta proporciona uma imagem mais profissional ao espaço, né, de estética, ao salão, ao cabeleireiro, fidelizando o cliente, que assegura que não corre risco de contaminação, principalmente nos tempos de hoje, né? A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, então a gente precisa higienizar bastante o nosso ambiente de trabalho a cada procedimento, tá, gente? A cada procedimento, não é no começo do atendimento do nosso salão e depois no final, no fechamento, não, a cada atendimento do cliente você tem que fazer essa higienização total, tá? Deve sempre higienizar o material utilizado, lavando com água e sabão e desinfetante, com produtos químicos para cada material. Eu sempre falo das escovas, né? É muito incomum, né? Nesses espaços a gente não vê a lavagem das escovas, né? Que fazem escovas de cabelo. Mas é interessante a gente, como profissional, fazer e como cliente solicitar essa limpeza, tá? Trocar as lâminas das navalhas, isso é fundamental, né? E o cuidado em descartá-las, tá? Não deixe de higienizar sua área de trabalho após atender seu cliente. Os pentes, por estarem em contato direto com o couro cabeludo dos clientes, deverão estar limpos e desinfetados. Então, é muito cuidado. Caso você seja um cliente, você peça para o profissional fazer essa higienização. E se você for profissional, com certeza você vai ter que fazer. Bem, a gente vai falar um pouco agora de visagismo, né? Os temas que a gente vai abordar é a importância da imagem pessoal no mundo contemporâneo, os princípios básicos do visagismo, formato do rosto, o corte ideal de acordo com o visagismo, efeitos de textura e acabamento para a personalização do corte, tipos de franja e definição do comprimento do corte. Quando eu falo de formato de rosto, gente, e relacionado a visagismo, o visagismo ele pode ser definido como arte de personalizar e customizar a imagem do indivíduo de acordo com sua necessidade ou identidade. Então, o visagismo ele tem esse poder de você ver qual é o melhor tipo de corte, qual é o melhor tipo de cor de cabelo para aquela pessoa. Então, a gente consegue. Nesse momento, a gente vai ver o tipo de corte para cada formato de rosto, tá? A gente vai trabalhar de imediato com 6 formatos de rosto, tá? É o redondo, o oval, o quadrado, o retangular, o triangular e o triangular invertido, tá? A gente trabalha com esses tipos de rosto. Aqui tem 5, né, desenhos, mas aí falta um que está no próximo slide, tá? Formatos de rosto. Aí, a gente fala do oval, que é um rosto mais harmônico, tá? Feminino e delicado, testa alongada e arredondada, silhueta alongada, suave, formato versátil, propício para cortes variados, tá? Formato redondo, né? Não possui angulações, a altura e a largura são proporcionalmente iguais, tipo de povos indígenas e orientais, certo? Formato do rosto quadrado, ele é típico masculino, mas a proporção são iguais ao do rosto redondo, com diferença de que seu contorno é mais anguloso, né, na mandíbula, tornando seu aspecto mais masculino, forte e pesado, ideal para cortes masculinos. Aí vem o rosto retangular. É um rosto extremamente alongado e de contorno muito anguloso, lembrando a característica do rosto quadrado, só que mais comprido, né? Extremamente alongado. Formato triangular irregular, né? Região inferior do rosto
desproporcional ou maior em relação à área superior, que é a testa. Possui forte retração na região das sobrancelhas. Então, ele tem essa funilação na parte superior e na mandíbula, né, bem vasto. É o contrário do triângulo invertido, né, que é a formação inversa do rosto triangular, retração forte da região inferior do rosto, certo? Nesse quadrante a gente mostrou os 6 tipos de rosto que a gente vai trabalhar. Eu quero que vocês façam esse teste no espelho da casa de vocês, com um batom, com um lápis piloto, algo assim que não manche o espelho, e façam a distância de 1 palmo, para que vocês descubram qual é o formato do rosto de vocês, fazendo um contorno no espelho, tá? A gente fala aí das feições do rosto, isso é um linguajar mais visagista, né? A testa fala do intelecto, os olhos da emoção, o nariz da intuição, a boca no modo de agir e o queixo na vontade, tá? Divide-se em 5 áreas distintas que podem representar a personalidade de um indivíduo, certo? Aí a classificação de perfil, né? Perfil reto, né? Considerado o tipo ideal por não representar nenhuma irregularidade aceitável. Isso é muito difícil de acontecer, mas acontece. O perfil convexo possui testa e queijo curvados para fora, né? Aquela pessoa que tem mais redondo, né? A testa e o queixo para fora. E o perfil côncavo possui testa e queixo prominentes, enquanto a região dos lábios e do nariz é mais para dentro, tá? O corte ideal para cada tipo de cabelo. Isso é muito interessante que vocês conheçam, né? Nesse primeiro instante, né? Que o rosto oval opta por criar volumes abaixo do queixo para que o rosto não pareça muito profundo. Já o rosto redondo, indicação ideal é abaixo da altura dos ombros, tá? O rosto retangular, preferência para cortes acima da linha do ombro. O rosto quadrado, o comprimento ideal a partir da altura do ombro. O rosto triangular necessita correção em função da região superior do rosto a ser estreita, tá? E o rosto triangular invertido, o corte repicado e retangulares promove a correção desse formato, né? Vamos falar um pouco de franjas, né? Que é a reta, triangular e arredondada, né? A reta ela pode ser quadrada ou retangular. A triangular pode apresentar variações para a esquerda ou para a direita, tanto faz. A arredondada pode ser côncava ou convexa. A curta até o meio da testa, como vocês estão vendo na foto. A média diagonal pode ser para a esquerda ou direita também. E a longa a partir do nariz, né? Tanto a média como a longa é aquele estilo franjão, né? Uma franja média ou uma franja longa, tá? Aí a gente entra nos princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais? Plano superior do osso da cabeça, acho que vocês viram isso em anatomia, tá? A gente quando faz uma divisão de corte, a gente divide o cabelo, a cabeça nessas 4 partes, o osso frontal, occipital e os ossos parietais, esquerdo e direito, tá? Então a gente faz essa divisão aí, em X, em cima da cabeça. Vamos lá. Técnicas de execução de corte. A divisão e a subdivisão das áreas de trabalho de um corte. A definição do comprimento e disposição do cabelo no corte. O posicionamento da cabeça do cliente, tá? Movimento dos dedos, possibilidade de elevação do ângulo de mecha do cabelo e no corte, certo? Vamos passar aqui. Divisão e subdivisão das áreas de trabalho, tá? Traçado, né? Partindo do ponto mais alto de uma orelha e chegando até a outra orelha, substituindo assim as 4 partes, né? Osso occipital, osso parietal e osso occipital.
Então, o cabelo, como eu disse a vocês, é dividido em 4 partes, né? E existe também as subdivisões, que é o que a gente pega as partes A, B, C e D. A gente pega a parte A e divide em 3 partes, né? Divididas. A parte B também divide em 3 partes. A parte D também 3 partes e a parte C também 3 partes, né? Linhas que subdividem as grandes áreas de trabalho, ou seja, consideram-se apenas áreas de trabalho, certo? Então é isso, tá, gente? O posicionamento correto da cabeça. Isso é também fundamental na área de execução de um corte. A posição reta favorece resultados mais naturais que valorizam o caimento natural do cabelo. Inclinada para frente, desmarca com exatidão o desenho ou forma de corte. Inclinada facilita o retoque dos efeitos desejados para o corte. Técnicas de referência. Definição de um comprimento de cabelo, né? Medição de comprimento, a cada comprimento tem seu ponto de equilíbrio próprio. O curto, a região occipital, com a mediação até a base entre a boca e o queixo. O médio, região do pescoço, com medição a partir da base do queixo. E o longo, prolonga-se em uma medida a mais da cabeça sobre as costas, certo? Isso é para vocês terem noção de que é um comprimento de um cabelo, do curto para o médio, do médio para o longo. E vice-versa, tá? Esses são, né, as elevações das mechas que eu falo logo lá no início, no primeiro slide, né? Que tem 0 grau, 45 inferior, 90 graus, 45 superior e 180 graus, certo? Projeto de corte passo a passo na prática, tá? A prática de uma série de cortes variados, de níveis, né? Tem um nível fácil, que tem em formas básicas, né? E cai a maioria das vezes com 0 grau, e execução de 20 minutos. O médio, né? Evidenciam irregularidades e assimetria, execução de 30 minutos. E o difícil necessita mais de atenção, pois fazem a união de construção da base e movimento de duração de 35 minutos. Nesse slide eu coloquei 17 tipos de corte, né? Essa é silhueta retangular. É um nível fácil, né? Silhueta retangular valorizando o caimento natural. É um 0 grau aí, tá? Silhueta retangular com movimento. Silhueta côncava, tá? Valorizando o caimento natural. É um nível fácil de se fazer. Silhueta côncava com movimento suave. Silhueta triângulo invertido, certo? Também é um movimento fácil de se fazer na execução, fazendo aquela divisão e subdivisão que vocês viram no slide passado. Silhueta triângulo invertido com movimento suave, é um nível já médio de execução. Silhueta quadrada é fácil, é como se fosse um Chanel, né? É 0 grau. Silhueta quadrada com movimento suave, médio. Silhueta quadrada em camadas já é mais complexo, que a gente usa vários tipos de graus, de ângulos. Silhueta convexa é fácil também. Silhueta convexa com movimento, médio grau aí de nível. Silhueta convexa em camadas já é mais complexo. Silhueta redonda é mais complexo também. Silhueta redonda com movimento suave é complexo, né? Precisa de prática para que vocês executem. Masculino quadrado com tesoura. Masculino quadrado com tesoura e máquina. Masculino quadrado com máquina, tá? Isso aí são exercícios de aprimoramento de técnica de execução do corte, vertical, horizontal, para que vocês treinem. E é isso. Na próxima aula, a gente vai ver mais algumas técnicas de prática de corte para tipos de rosto, ok?